Olá, meus pequeninos, tudo bom com vocês? Vamos iniciar agora, né, a nossa aula, tá? De história, tá? Já está aí na telinha de vocês, ok? A aula de história. Hoje nós vamos falar, tá? Sobre grupos sociais, ok? Os grupos sociais, né, que nós participamos são vários, tá? Desde o nosso nascimento, o homem, ele participa de vários grupos, tá? Nós participamos, né, do grupo da família, do grupo da igreja, tá? Do grupo da escola, com os amigos de vocês fazem parte de um grupo, tá? Do grupo do trabalho, enfim, tá? Então, esses grupos, eles são lugares de convivência, lugares em que você convive com outras pessoas, né? Então, para se conviver bem num grupo, nós precisamos, né, de algumas regrinhas que precisamos ter, né? Porque nós sabemos que as pessoas não são iguais, somos pessoas diferentes, mas nós precisamos respeitar, né, o momento do outro, as opiniões do outro, né? Então, para se viver, ter uma boa convivência e harmonia, a gente precisa de algumas coisas, ok? Existem vários tipos de grupo, que podemos chamar de grupos a união das pessoas diferentes em busca de um mesmo objetivo. Então, geralmente, quando se forma um grupo, né, as pessoas elas se unem e essas pessoas elas querem algo em comum, tá? Vamos imaginar que nós temos um grupo da igreja. E essas pessoas do grupo da igreja, elas se uniram para evangelizar as outras pessoas e ensinar, né, o amor de Deus e apresentar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, essas pessoas, elas querem a mesma coisa, tá? Então, elas resolveram se unir para buscar aquele objetivo, tá? Por exemplo, na escola, né, que nós somos um grupo diariamente, a gente vive em grupo, agora não muito, né, um pouquinho mais distante, mas o nosso normal é estar sempre em grupo. E essas pessoas, né, vocês estão buscando, né, o mesmo objetivo, que é o conhecimento, é aprender, né? Então, por isso se formou um grupo, ok? Então, os grupos, eles têm, né, o mesmo objetivo. Mas, como eu falei para vocês, o grupo ele precisa de uma coisa chamada harmonia, boa convivência, tá? Porque para se conviver com o outro, precisamos, né, ter algumas coisas, tá? Então, o respeito, ele é um elemento muito importante, né, e primordial dentro do grupo. Um tem que respeitar o outro, tá? Quando vocês estão em sala, que a gente está falando sobre alguma coisa, dando uma aula, enfim, né? Eu sempre falo para vocês essa questão de respeitar o outro, de respeitar o tempo do outro, né? Respeitar o que o outro está falando, mesmo que você não ache, né, que aquilo é verdade ou que você ache que a pessoa errou, mas você precisa, né, respeitar a opinião do outro. Você não é obrigado a, né, achar a mesma coisa que o outro, mas você precisa pelo menos respeitá-lo. Até porque nós não pensamos iguais, nós não temos os mesmos gostos, né? Nós não temos o mesmo hábito, mas a gente se respeita, ok? Então, gente, como eu falei, as regras de convivência, elas são de extrema importância para se viver em grupo. Não se vive em grupo sem essas regrinhas de convivência, tá? Essas regrinhas de convivência, elas são nada mais que maneiras da pessoa, né, conviver sem nenhum conflito, né, sem nenhuma briga, sem nenhum desentendimento. Porque se não tiver essas regrinhas, pode acontecer dentro desses grupos vários desentendimentos, que não é uma coisa legal, tá? Então, para que esse respeito, né, esse entendimento aconteça dentro de um grupo, a primeira coisa eu já falei, que foi o respeito, tá? Então, diz assim, respeitar os vizinhos conforme a lei. Então, tem uma lei de respeito dos vizinhos, tá? Então, quando a gente fala de vizinho, a gente está falando, né, de convívio perto da nossa casa, nos arredores da nossa casa, tá? Então, quando a gente respeita o nosso vizinho, a gente, né, precisa fazer o quê? Não falar muito alto, para que não incomode se você mora em apartamento. Não colocar música que vai incomodar também, ok?
não jogar lixo na porta do vizinho, tá? Então, tudo isso é uma forma, né, de respeitar o espaço do outro, tá? Nós temos os respeitos à lei de trânsito, que eu falei recentemente na aula de geografia, né? Eu disse para vocês que tudo tem sua regra, o trânsito ele tem sua regra e suas leis, então a gente precisa também respeitar, porque se a gente não respeitar o trânsito, primeiro que nós vamos nos prejudicar, porque nós vamos causar um acidente e vai fazer mal para nós. Segundo, né, que nós vamos fazer mal também para o outro, né, porque o acidente, quando a gente causa, geralmente envolve muitas pessoas, tá? E aí, para um bom andamento do trânsito, precisa-se, né, ter o respeito a essas leis de trânsito. Gente, não sujar o bairro é uma coisa importante. Por quê? Porque se você não suja o bairro, não é só você que vai usufruir daquele bairro, né? Todas as pessoas vão passar pelas ruas daquele bairro. Então, se você suja, você também vai conviver num ambiente sujo. Se você deixar ele sempre limpo, você também vai conviver num ambiente limpo. Então, é muito importante, né, não sujar, né, não só o bairro, a casa, né? Sempre manter a casa limpa, a casa que vocês moram também, a escola de vocês, porque tudo isso é um espaço de vocês, tá? Então precisa-se, né, estar sempre limpo e organizado. Ter cuidado com os objetos dos seus colegas e se quebrar algum objeto de algum morador, peça desculpas e conserte, tá? Isso acontece muito em sala de aula. Ok? Um amiguinho empresta o objeto, tá? E o outro não tem cuidado e perde. A gente precisa ter muito cuidado, até porque essas coisas não são nossas. Até com as nossas coisas, nós devemos ter cuidado, né? Porque aquilo ali custou um dinheiro, né? Do papai e da mamãe. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Tanto com as coisas da gente, quanto as coisas do outro, ok? Ah, quebrou alguma coisa? Conserta, compra um novo e dá, né? Peça desculpa. Então, essas são as regras, né, essenciais para que vocês convivam bem com o outro, tá? Respeitar os direitos de cada morador. Todo morador, toda pessoa que vive em um espaço, né, no caso, no apartamento ou em casas, elas têm, né, os seus direitos. Por exemplo, a calçada, tá? Se eu chego de carro e eu coloco o carro na frente da calçada do outro e não permito que o outro passe com o seu carro, não consiga sair de casa com o seu carro, tá? Eu estou desrespeitando o espaço do meu vizinho, eu não posso fazer isso, tá? Fazer seus deveres de cidadão na comunidade, ok? Então, esses, na verdade, que eu estou falando, já são, né, deveres de cidadão, deixar o lixo, né, sempre organizado, para que quando a coleta de lixo passe, esse lixo não esteja espalhado, né? Não deixar esgoto aberto nas portas de casa. Então, tudo isso são regras de convivência, porque isso, gente, não incomoda só uma pessoa, incomoda várias pessoas, porque, como eu disse, vocês vivem em grupo, tá? Se uma pessoa faz uma coisa dentro da sala, por exemplo, uma criança está conversando no momento da aula, ela não incomoda só ela, tá? Ela se atrapalha, ela incomoda os colegas, ela incomoda o professor, tá? Então, a gente precisa ter consciência e saber usar essas regras de convivência, ok? Então, espero que vocês tenham relembrado, tá? Que vocês tenham entendido o que são essas regrinhas de convivência. Vou ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.